Olá, meus queridos, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. E na aula de hoje nós vamos falar, a respeito de inclinação de uma reta. Ou seja, a gente vai ver o que significa inclinação de uma reta dentro da geometria analítica e também o coeficiente angular de uma reta e aprender a calcular esses carinhas, ok? Mas a primeira coisa nós precisamos saber a definição. Ou seja, a inclinação de uma reta nada mais é do que o ângulo que essa reta forma com o eixo x. Melhor dizendo, sempre medindo do eixo x até chegar na reta e no sentido anti-horário, viu? E esse ângulo formado a gente chama de inclinação. E para a gente entender melhor como que é feito essa medição desse ângulo, nesta aula eu vou colocar 4 figuras para você entender melhor a respeito disso. Vamos ver como isso acontece? Então, vem comigo! Meus queridos, a nossa primeira figura será quando a nossa reta ela for horizontal. Agora eu quero que vocês pensem que essa reta, se ela estivesse exatamente sobre o meu eixo x aqui. Alguns podem estar assim, mas Márcio, isso não seria duas retas? Meu jovem, exatamente isso, né? Ou seja, seria duas retas no meu eixo x que tem a mesma direção. Então, esse ângulo formado entre eles seria um ângulo de 0 grau. E te falo, meu querido, mesmo que essa nossa reta, ela esteja para cima ou para baixo, nós continuamos, considerando que essa reta da inclinação aqui, ela será de 0 grau, tudo bem? Agora, se a gente tiver uma reta crescente, ou seja, conforme eu vou indo para a minha direita, a nossa reta ela vai indo para cima. Neste caso, seria uma reta crescente. E a gente mede o seu ângulo, com o eixo x aqui, ó. E no sentido anti-horário. Isso é muito importante vocês saberem. Agora vejam comigo, vejam bem. Vocês concordam que esse ângulo, ele vai de 0 grau a 90 graus? Isso quando a nossa reta ela for crescente. Agora, se a nossa reta ela estiver a 90 graus, ou seja, uma reta vertical, nós dizemos que essa reta ela é perpendicular e paralela ao eixo y. Agora, o nosso último caso é se a nossa reta ela for contínua. Ou seja, girando, ela passa a ser crescente. Isso aqui seria uma reta decrescente. O ângulo formado entre o meu ângulo x e a minha reta no sentido anti-horário do eixo, para nessa nossa reta, ela será um ângulo que é maior que 90 graus, porém ela é menor do que 180 graus. Meu jovem, se a gente continuar girando essa reta e na hora que ela chegasse a 180 graus, ela voltaria no caso de uma reta paralela, ou seja, estaria no 0 grau. Então a gente nem considera a inclinação de 180 graus, ou seja, isso implica em uma inclinação de 0 grau, ok? O nosso próximo passo será sobre coeficiente angular. Mas o que é o coeficiente angular de uma reta? O que vocês entendem sobre isso? Por definição, ela é uma tangente da inclinação, ou seja, podemos calcular, por exemplo, uma reta de 30 graus, e isso significa que o coeficiente angular é de 30 graus. É simples assim. Melhor dizendo, essa reta na matemática dizemos ser o coeficiente angular. Sabendo disso, vamos entender melhor isso em nossa arte. Meu jovem, eu quero apresentar aqui, nessa nossa tabela,
do qual eu quero completar com algumas possibilidades de inclinações, onde o nosso coeficiente angular, do qual o seu sinal vai definir se ele é crescente ou decrescente. Ou seja, eu quero fazer uma análise. Veja bem, se o nosso coeficiente for positivo, o que isso significa? Agora, se o nosso coeficiente for negativo, o que é isso? O que indica essa situação? Isso é que eu quero fazer aqui nessa aula, com essa tabela com vocês, tá bom? Então vejam bem, vamos completar essa nossa primeira linha aqui, ó, onde eu vou pegar um ângulo de 0 grau, tá bom? Vejam bem, este é o caso em que a nossa reta aqui, ó, ela é horizontal, ou seja, paralelo ao meu eixo X. Portanto, se o meu coeficiente angular é a tangente de 0, como que eu faço para calcular essa minha tangente de 0 grau aqui? O que vocês acham, né? Vejam bem, pessoal, podemos lembrar alguns conceitos, né, de ângulo. Ou seja, para isso, eu vou pegar aqui o ciclo trigonométrico. Este é um capítulo, né, que nós terminamos no livro 1, né, do Bernoulli e do Sass. Então tá bem aí, bem fresquinho na mente de vocês. Caso você não seja meu aluno, te convido a ir lá no nosso canal, na playlist, do qual tem essas aulas gravadas de trigonometria, sempre seguindo esses 2 livros que eu trabalho, tá bom? Isso vai ajudar muito bem. Aí alguns podem estar assim, mas Márcio, eu não lembro, eu não sou seu aluno, estou aqui no canal. Mas calma, meu jovem. Veja bem, para calcular a tangente de ângulos, nós vamos entender este nosso ciclo trigonométrico com esses eixos, né, passando pelo centro da nossa circunferência. E este eixo da horizontal é exatamente o nosso cosseno e o da vertical será o nosso seno, ok? E este cara aqui, ó, o eixo da tangente, do qual é o que interessa para a gente nessa aula, ou seja, ele é o, até vamos se dizer, intuitivo, né? É a reta que tangencia, que vai nos fornecer as tangentes dos ângulos. Mas como que eu vou representar essa nossa tangente aqui nesse ciclo trigonométrico? Meus queridos, primeiramente, vamos marcar um ponto em nossa circunferência que representa um ângulo qualquer, por exemplo, um ângulo de 30 graus. Portanto, nós vamos partir da origem da nossa circunferência de 0 grau, aí nós vamos percorrer no sentido anti-horário, onde nós vamos marcar um ponto para este ângulo. A nossa tangente, nós vamos passar pelo centro, né? Passando pelo ponto do ângulo de 30 graus, do qual nós vamos marcar, né? E nós vamos deixar ela tocar nessa nossa reta tangente. E a altura em que ela chega é que vai nos fornecer a tangente daquele ângulo, tudo bem? Vamos fazer isso então na nossa arte, tudo que eu acabei de falar? Então vem comigo. Vamos iniciar então com o ângulo de 0 grau, ou seja, a origem dos arcos onde vamos marcar este ponto aqui. Ou seja, nós vamos partir do centro do ciclo e nós vamos até o ponto marcado do qual onde ele está aqui a 0 grau do meu eixo da tangente. Ele não está nem para cima, do qual ele não é positivo, e muito menos para baixo, que significa que também não é negativo. Sendo assim, nós temos a nossa tangente de 0, ou seja, o coeficiente angular, que é a própria tangente de 0, ela vai dar o próprio valor de 0, tudo bem? Meu querido, neste caso aqui, né, a nossa reta, ela é crescente ou decrescente? O que vocês acham? Nenhum e nem outro, né, pessoal? Vejam bem, ela é simplesmente uma reta horizontal. Agora vamos para um ângulo, se ele estiver de 0 grau a 90 graus. Ele terá uma reta que a gente chama de reta crescente.
onde nós vamos representar aqui na nossa circunferência do nosso primeiro quadrante, onde a nossa reta sai do centro do ciclo, né, trigonométrico, e passa pelo ponto onde ela chega aqui nessa parte de cima, né, do nosso eixo tangenciando, que significa que o nosso ângulo ele é positivo e crescente. Eu só quero que qual a obrigação dele? É mandar o fifi. O próximo será quando a nossa reta de inclinação ela for de 90 graus, ou seja, uma reta na vertical. E nesse caso nós vamos marcar um ponto saindo aqui de 0 grau e indo até a 90 graus, essa reta aqui, pessoal. Ou seja, o π sobre 2, não é isso mesmo? E a partir do centro do círculo, nós vamos marcar uma reta para cima e paralelo à nossa tangente. Então, que a gente pode fazer uma análise aqui, ó? A gente pode perceber que essas duas retas, elas nunca vão se tocar uma com a outra, né? Ou seja, pessoal, significa que essa nossa tangente, ela não existe, né? Melhor dizendo, não tem como a gente quantificar esse carinha. Portanto, neste caso, nós não podemos dizer se a reta é crescente ou decrescente. Apenas dizemos que ela é na vertical. Agora, para finalizar aqui, nós vamos pegar um ângulo de inclinação maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, do qual ela é decrescente. Vamos marcar um ponto aqui, ó, e representar uma reta saindo, passando pelo centro do nosso ciclo trigonométrico, né, melhor dizendo, e descendo aqui na parte de baixo dessa nossa reta tangente, ou seja, na parte de baixo da origem dos arcos. E isso significa que a nossa tangente ela é negativa. Sendo assim, nós dizemos que essa nossa reta ela é decrescente. Agora nós podemos falar como determinar o coeficiente angular de uma reta. E para isso eu quero representar este gráfico do qual eu vou marcar dois pontos de uma reta A e B, ou seja, o ponto A temos um XA e um YA. E o ponto B nós temos um XB e um YB. E entre esses caras passa uma reta entre esses dois pontos. Então veja que a inclinação de nossa reta é este ângulo tetra aqui formando entre a nossa reta e o nosso eixo X. E para determinar o coeficiente angular, nós precisamos descobrir a tangente desse ângulo, não é isso mesmo? E para isso eu vou prolongar aqui, ó, essa minha reta, formando aqui um triângulo retângulo. E ao formar esse triângulo retângulo, veja que nós temos aqui uma reta no A, onde ela passa paralela ao meu eixo X. Logo, nós temos duas retas paralelas cortadas aqui, ó, por uma transversal. Melhor dizendo, se este ângulo é tetra, este carinha aqui terá o mesmo ângulo tetra, cuja a tangente é que nós queremos descobrir, ou seja, que nós estamos procurando o nosso coeficiente angular, não é isso mesmo? Agora vejam, meus jovens, que nós temos aqui um triângulo retângulo aqui, ó, do qual eu estou sombreando aqui de azul. E neste triângulo retângulo, onde nós temos o cateto adjacente aqui, ele vale o XB menos o XA. E no cateto oposto, que é esse cara aqui, ó, onde nós temos o Y, nós vamos representar que é o YB menos o YA. Agora eu te pergunto, né? Você lembra como se calcula a tangente de um ângulo? Ou seja, pessoal, como que eu faço para determinar
a minha tangente, como que é representada aqui pelo meu coeficiente. Simples. Eu te ajudo aqui, pessoal. A tangente de um ângulo dentro de um triângulo retângulo, ela será representada pelo cateto oposto pelo seu cateto adjacente. Ou seja, tangente de tetra é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Portanto, o coeficiente angular será o YB menos o YA, que é o nosso cateto oposto, na razão de XA, de XB menos XA. Ou seja, pessoal, o nosso cateto adjacente. Simples assim. Logo, nós podemos dizer que o nosso coeficiente nada mais é do que a variação, né, de y na razão da variação do nosso x, ou seja, ΔY sobre ΔX. Então, meu querido, chega o final dessa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça não, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante para que o canal possa crescer. No mais, muito obrigado pela sua paciência e fique em paz.